Yeah. E detalhe, nós dois sempre fomos defensores de que a saída do Vasco era SAF. A gente não tá aqui de hater e defendendo um Vasco associativo, não, porque um Vasco associativo quer dizer uma regressão. A gente é totalmente a favor da questão SAF. O que a gente não concorda é que desde o início, de alguma forma, o torcedor vem sendo enganado, iludido. Para não dizer enganado, iludido. Porque começa isso com o próprio Josh, quando ele dá uma entrevista num Vasco e Flamengo do ano passado, no Campeonato Carioca, dizendo que era a última vez que o Vasco estava entrando em campo contra o Flamengo de inferioridade em relação à escalação. Isso é mentira. Apesar da gente ter ganho um jogo esse ano do Flamengo, e de ter jogado melhor em 2 jogos dos 3 que a gente disputou, em nenhum desses jogos, e obviamente que não, a gente tinha um melhor elenco, ou um elenco igual, ou um elenco próximo de ser igual. E mais, quando a gente fala também disso, desses doutores, que doutores são esses que não souberam remediar da melhor forma? Porque é público e notório para toda a torcida do Vasco que o elenco do Vasco tem uma deficiência. E a deficiência não se dá por conta de falta de dinheiro, se dá por conta de dinheiro mal empregado. Porque a gente utilizou 100 milhões que, na nossa opinião aqui, veja bem, se você está comprando um negócio, a gente falou isso lá no início de tudo. Lá no início de tudo a gente falou. Se você está comprando uma empresa, está aportando dinheiro na empresa, cara, qualquer lugar do planeta entende que o primeiro ano de aporte é um ano mais pesado. E que os anos subsequentes, eles tendem a desacelerar o aporte. Até pelo gap de elenco, né? No primeiro momento, né? Eu tô falando de qualquer empresa, Marques. Se você Mas no caso do Vasco, ainda tinha um gap de elenco. Eu só tô fazendo uma analogia de qualquer empresa e o Vasco ainda tinha esse agravante que o Vasco não tinha elenco, Então 100 milhões... mas 100 milhões foi o segundo time que mais investiu na temporada. Cara, é pouco pro Vasco. O Vasco não tinha nada. Então, para gastar 100 milhões num clube que não tem nada, teria que ter sido projetado isso de uma forma melhor. Peraí. Temos que colocar 750 milhões e temos que pagar 750 milhões em dívida. 700. Eu não sei aonde está o erro. Eu não sei se o erro foi de quem cobrou. Eu não sei se houve um acordo e acomodou todo mundo e aí ficou bom aceitar dessa forma. Mas eu acho errado, particularmente eu acho errado, e eu acho que muitos torcedores devem pensar como eu, ou não também, é a minha opinião, que se pegue esse valor a ser aportado e divida-se por 3 de forma igual. Tá errado, brother. O início tem que ser maior porque a gente não tinha porra nenhuma. E agrava mais ainda o que você tá falando, Luiz, sobre, por exemplo, né, a gente tá vendo aí pipocar que o Vasco tá atrasando parcela de jogador X, tá atrasando direito de imagem de jogador Y. Pagamento de comissão do Andrei. E que a gente leu, né? Percentual, tudo que a gente tem lido. É que o próximo aporte de 120 milhões vai vir só em agosto e que nesse momento a gente tem que usar o próprio fluxo de caixa para fazer. Gente, nós não estamos falando de um Vasco em recuperação. Se já tá certo que a gente tenha um aporte de 120 milhões em agosto, por que não adianta uma parte desse aporte, já que vai ter que desembolsar para poder pagar essas pendências que apareceram? Então, assim, não faz sentido a gente ser extremamente pragmático e burocrático numa decisão financeira, né, como essa, em detrimento da credibilidade do clube, né, de um clube novo, do clube comprado. A gente tá falando de credibilidade, a gente não tá falando de uma recuperação de imagem, de um Vasco novo. Então, precisa, logo no primeiro semestre de um Vasco novo, que a gente rateie em alguns pagamentos, em algumas pendências, sabendo que daqui 3 meses já tem um aporte para acontecer. É importante que a gente tenha habilidade nisso, né, cara? Então, é importante que a gente saiba exatamente aonde a gente precisa
estancar algum tipo de hemorragia que possa surgir, para que a gente continue recuperando a nossa credibilidade, porque tá tudo junto. O Vasco hoje é um clube em recuperação dentro de campo e fora do campo. Sim. Então é extremamente desnecessário que surjam essas notícias do Vasco devendo e que a resposta ainda é que o Vasco precisa pagar isso dentro do próprio fluxo de caixa, já que o próximo aporte é só em agosto. Isso não pode acontecer, né? Isso fica muito confortável para quem tá botando dinheiro, né? E quem tá botando dinheiro, obviamente, que negociou isso com quem assinou o contrato com eles. Obviamente, tá? Porque senão a diretoria associativa já tava gritando. Se isso não tivesse previsto, eu tô pichando pra caraca, igual você. Eu tô totalmente contra. Uhum. Eu tô só dizendo, colocando um adendo aqui, que pra isso tá acontecendo, alguém do outro lado, e aí quando eu falo do outro lado, é da diretoria do associativo, alguém aceitou isso. Ou eles estão quebrando o contrato? Não estão quebrando. Pois é, então. Por Entendeu? isso que eu tô falando. Você tem essa questão que eu falei. Alguém aceitou essa merda. O que era tratado, né? Isso por notícias que a gente lê, as coisas que a gente tenta estudar, que não é 100% da verdade, mas a gente tenta ao máximo compilar todas as coisas que a gente lê para que a gente tente chegar o mais perto da verdade. Pô, tomara que a gente sempre consiga chegar o mais perto dela, que a última coisa que a gente quer aqui é ficar especulando, é ficar com bravata. A gente quer sempre trabalhar dentro da realidade, né? Então, o Vasco dentro dessa subjetividade, quando se foi falado, por exemplo, que todos esses pagamentos seriam feitos dentro do próprio fluxo de caixa e que segundo aí eu não lembro se foi a 777 ou o próprio Vasco Associativo, mas eu acho que foi a SAF, disse que o fluxo de caixa foi mais apertado do que eles esperavam nesse início. O que talvez possa ter um pouco disso que você está falando. Lá atrás eles falaram que, primeiro semestre do ano que vem é todo sanado dentro do próprio fluxo de caixa, que a gente só vai aportar em agosto. E aí aceitaram. Talvez o associativo tenha entendido que era factível pagar, que também não era naquele momento que tinha que olhar e falar, cara, mas e se a gente não conseguir, enfim, imagino também um Vasco Associativo fragilizado numa negociação. Não tinha dinheiro, uma SAF fortalecido, porque né, era o que estava injetando ali o recurso. Ia salvar o clube. Então, eu imagino também que quando você tem ali um lado muito fragilizado por todo o colapso, você acaba se submetendo aí a algumas linhas de negociação. O que não impede não, porque eu tenho certeza que a relação entre eles não é uma relação pragmática. Eu tenho certeza que a relação entre eles é uma relação de diálogo, até porque você tem vários negócios dentro do escopo do clube, você tem vários indicadores que são de interseção, né? Por exemplo, São Januário é do associativo, mas a SAF paga o aluguel para ela poder usufruir, e aí as benfeitorias, quem banca é a SAF, apesar de estar na mão. Então, como tem algumas coisas que são meio que tratadas a quatro mãos, a gente entende que há diálogo para tudo, né? Sim, claro, mas eu só não entra na minha cabeça o seguinte, é empresa. É uma empresa nova. Existe o aporte. Porra, é natural, cara. E aí independe do negócio que se esteja fazendo. É natural que o primeiro ano o aporte seja maior. É natural. Ou que se não for maior, assim, tá tudo errado. Ou se não for maior, que haja, né, dentro do planejamento, um plano de contingência. O que é o plano de contingência? Se por acaso tudo que está traçado, tudo que está diluído, se em algum momento alguma coisa sair do percurso, sair do controle, ou não acontecer como a gente está esperando, qual o plano de contingência que a gente tem? De qual linha que a gente pode aportar para poder contornar na situação? Esse tipo de diálogo, ele tem que ter. Se não aconteceu esse plano de contingência lá atrás, ele pode muito bem acontecer agora, como esse que eu sugeri aqui agora. Para não deixar o Vasco perder a credibilidade no mercado, né? O Vasco SAF, que se antecipe, então, uma parte desses 120 milhões, que aí vamos inverter. Aporta, resolve o problema, e aí inverte. Faz com que o fluxo de caixa tenha que devolver esse valor, talvez lá em agosto, na hora que tivesse que ser realmente aportado lá pelo cronograma traçado. Mas o que me parece é que se leva em banho-maria o negócio, ou a gente acaba não tendo acesso às decisões ou aos debates que estão acontecendo. Então, realmente, cabe a gente interpretar
da forma como a gente enxerga o negócio. Exatamente. De alguém que tem uma capacidade analítica para se enxergar, para se estudar o caso e poder dizer quais são. Como, por exemplo, quem sou eu, quem é ele, para poder sugerir essa contingência de se antecipar o aporte para quitar isso, para lá na frente o fluxo de caixa devolver. Né? A gente não conhece nada. É, né? Mas nós somos torcedores do Vasco, a gente está vendo as coisas que realmente incomodam a torcida, né? Porque a torcida é o que eu sempre falo, cara. Apesar da gente ter apoiado a SAF, apoiado que eu digo de, cara, não tinha saída, você não queria que o Vasco fosse vendido nunca. Eu não queria que o Vasco fosse vendido nunca. Então, a partir do momento que foi vendido, então a gente tem que ver. Então, beleza, foi vendido. Agora não é mais aquele clube lá que nasceu em 1898. É um clube agora vendido. É um clube empresa. Porra, então que não passamos mais certas vergonhas. E atraso de pagamento, pendências de pagamento, nenhuma torcida gosta. Nenhuma torcida gosta de saber que seu time está devendo. Principalmente que esse era um dos pontos mais críticos dos últimos 20 anos, né, cara? A gente só passava esse tipo de vergonha. Né? É ou não é? Inadimplência com o mercado, não quer mais passar. Não pagar para credor, promete, mas não cumpre. Então, eu acho que o Vasco precisa tomar muito cuidado, inclusive nisso, do tipo, aqui podemos errar. Porra, aqui não. Aqui foi onde a gente errou durante 20 anos. Se o Vasco é castigado sob algum aspecto, ele é castigado sob o aspecto de um clube mal pagador, de um clube inadimplente, que deve de um clube que tem um passivo quase que impagável, incontrolável. Então, se tem um aspecto, tem uma pilar que o Vasco precisa blindar, é o aspecto financeiro. O Vasco precisa ser um clube idôneo durante muito tempo. Deixa pra espirrar algum tipo de probleminha com relação a isso mais pra frente. Mas não pode já no primeiro semestre de um calendário completo da SAF, a gente já ter essas coisas pipocando. Isso é péssimo pro clube que traz todo esse histórico e esse reconhecimento do mercado, e o Vasco ter sido um clube muito mal pagador, né? Isso arranha a imagem e machuca a torcida.